Bom dia, meus amigos que nos ouvem e nos assistem. Hoje, mais uma semana no Congresso Nacional. Hoje, dia 29 de abril de 2022, o último dia útil desse mês, do mês de abril, né? Como os senhores sabem, prorrogado o imposto de renda para 31 de maio e outras coisas mais prorrogadas para 31 de maio. E a gente vai comentar aqui em primeira mão um furo importante para os senhores, né? Evidentemente, já devem estar a par alguns, outros nem tanto, porque foi uma medida que saiu ontem no Diário Oficial da União, extraordinário, isso é à noite, essas duas medidas, e que o Silas Santiago, que faz parte do Comitê Gestor do Simples Nacional, me mandou essa mensagem, me mandou as medidas que foram efetuadas sobre o que eu vou comentar agora. Foi a medida provisória 1115, editadas e publicadas no Diário Oficial da União extraordinário, e o decreto 11.052 também, ambos sobre medidas de compensação ao HELP, né? Ou seja, como a gente já havia comentado antes, né? O HELP ainda não havia saído, porque o Ministério da Economia estava estudando uma melhor maneira, né, de solucionar essa questão da renúncia fiscal. Então, ele trouxe uma solução que eu achei bastante interessante, eu vou trazer para os senhores aqui em primeira mão, evidentemente, ali, tanto a medida provisória como o decreto, né? E o que eles fizeram? Eles majoraram a contribuição social sobre o lucro, CSSL, ok? Dos setores financeiros e de alguns setores de distribuição de bebida e de grande porte. Então, esses setores que pagavam ou 15% de alíquota da CSSL ou 20% da alíquota do CSSL, vão passar, agora foram majorados de 1% cada um, vão passar a pagar 16% e 21% até 31 de dezembro deste ano. A partir de quando? A partir do mês de maio já. Então, contando a partir de maio, já, nessa próxima apuração, que será executada e feita por essas empresas, eles vão calcular sobre a alíquota de 16 e não 15, de 21 não 20. Eu estou fazendo esse detalhamento da informação, porque muita gente que acha que leu por cima já me mandou uma mensagem agora de manhã dizendo, poxa, vocês vão brigar, 9%, vai para 20 e tantos, os caras estão loucos. Eu falei, não é assim, é para esses setores específicos, né? Então é importante a gente trazer essa informação com muita clareza, que fez esse aumento, essa majoração de 1% até o final do ano, para fazer uma compensação financeira, monetária, na questão da renúncia fiscal que está ocorrendo com o HELP. Outra medida, que é importante ressaltar também, que já foi implementada e já está funcionando a partir de já, se os senhores entrarem hoje nos sistemas da Receita, vocês vão ver que já o HELP já está em funcionamento, ou seja, começou a abrir hoje já efetivamente o programa, como eu já disse também anteriormente, já estava pronto o produto, né? A Receita já tinha liberado, só que estava, evidentemente, preso ainda para a liberação em função desse estudo do Ministério da Economia, que tem uma solução, muito, ao meu ver, bastante adequada, né? Então, está aberto, e é bom ressaltar mais uma situação, né? Que estão os prazos para adesão, que era 31 de janeiro de 2022, né, para adesão ao Simples, também foi estendido até 31 de maio desse ano. Então, quem não fez adesão também poderá fazer nesse período, ok? E a inclusão no programa de rescalonamento dos débitos, né, o HELP, né, esse programa de âmbito do Simples Nacional, será também até 31 de maio, ou seja, a opção poderá ser feita até 31 de maio e também a entrada nesse programa para poder fazer o refinanciamento dos seus débitos nesse sistema do Simples Nacional, né, para as empresas que lá estão, as micro e pequenas empresas e os MEIs, idem, né, poderão fazer até 31 de maio. Então, eu não vou entrar muito mais no detalhe, porque a gente tem outras informações aqui para passar, até estou me desculpando com a Daiane, porque ela faz todo esse levantamento do movimento no Congresso Nacional, e a gente traz para os senhores que houve de relevante lá na semana, né? É que esse assunto tinha que entrar agora, porque era extremamente relevante, né? Importante, está todo mundo esperando isso, e a gente está trazendo, então, essa informação. Até demos lá uma entrevista na Rede Globo sobre isso,
dizendo que isso estava pronto já, que a Receita tinha nos avisado sobre isso, e que o Ministério estava fazendo esse estudo. Então, já efetivamente já está liberado e a adesão já poderá ser, a partir de hoje, ser efetuada pelas empresas em geral, tirando aquele peso, aquela preocupação de todos. Ok? Muito bem. Daiane, se desculpa, né, te dar essa travadinha aí, mas era importante trazer essa notícia, que é realmente extremamente importante. Já tem o manual do programa, está tudo lá na internet, vocês podem entrar para poder terem orientação. E volto a falar, teremos um programa especial gravados aí essa semana, talvez na segunda-feira já, para poder falar um pouquinho mais especificamente sobre esse programa. Ok, Daiane, como é que você está? Tudo bem? Traga então para nós aí o que aconteceu naquelas duas casas essa semana aqui, por favor. Bom dia, presidente. Bem, essa semana foi bastante agitada no âmbito legislativo. Aconteceu essa semana a marcha dos prefeitos. Na quarta-feira foram instaladas as comissões permanentes lá na Câmara e ontem o Congresso Nacional votou alguns vetos presidenciais e alguns projetos relativos ao orçamento. Bem, para começar, o Congresso vai analisar uma medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro, que permite o uso do Fundo Garantidor de Habitação Popular, o FGAB, para cobrir dívidas de famílias com financiamentos do programa Casa Verde e Amarela. O texto também estende para microempreendedores individuais a garantia oferecida pelo Programa Emergencial de Acesso a Crédito, PEAC. De acordo com o Ministério da Economia, a matéria deve alavancar 23 bilhões de reais em financiamento. Assinada na última quarta-feira, dia 20, a MP foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. A medida provisória muda a Lei 11.977, de 2009, que criou o programa Minha Casa, Minha Vida, substituído em janeiro do ano passado pelo Casa Verde e Amarela. De acordo com o texto, as operações contratadas no âmbito do programa habitacional agora podem contar com a cobertura do FGAB. Com a nova MP, o fundo pode ser usado para cobrir parcelas de financiamento em casos de desemprego, morte, invalidez ou dano físico no imóvel. Criado em 2009 e administrado pela Caixa, o FGAB assegura o pagamento de financiamentos contratados a partir de 2022 por pessoas com renda familiar de até R$ 4.650. Criado durante a pandemia de Covid-19 para baratear a liberação de crédito, a PEAC teve vigência encerrada em dezembro de 2020, com a edição da MP 1114 de 2022. O programa é reaberto com validade até o fim de 2023. Antes voltado apenas para pequenas e médias empresas, o PEAC agora atende também os microempreendedores individuais. A medida provisória altera a Lei dos Fundos Garantidores de Risco de Crédito para micros, pequenas e médias empresas. Pelo texto, podiam ser contemplados empréstimos obtidos por pequenas e médias empresas, associações, fundações de direito privados e cooperativas, executadas as cooperativas de crédito como forma de auxílio em razão da crise sanitária. A MP 1114, de 2022, integra o programa Crédito Brasil Empreendedor, anunciado nesta segunda-feira pelo Ministério da Economia. No total a ser alavancado, 21 bilhões de reais se referem ao PEAC e 2 bilhões de reais ao FGAB. Bem, presidente, qual a sua visão em relação a essas medidas do governo federal? Bom, são medidas necessárias, né? A gente vê com o esforço que o governo está fazendo para tentar amenizar o sofrimento, especialmente de quem tem mais necessidade, né? Acho que é importantíssimo reaver esses financiamentos, quer dizer, você trazer um programa garantidor, né, do financiamento, isso é importante, porque você não vai conseguir dinheiro no banco se você não tiver alguma coisa que garanta aquele financiamento à instituição financeira, né? Se não ficar tão caro o custo desse crédito
que inviabiliza qualquer pessoa pegar, quer dizer, a exigência fica muito grande, né? Então, eu acho que o governo teve essa sensibilidade em função da pandemia, né? Já foi colocado aqui na sua fala de forma muito clara, né? E é um programa realmente muito bom, acho que ele até estendeu agora para o MEI, né? Que não tinha essa questão do fundo garantidor nesse processo, né? Dentro desse projeto, e terá, né? Quer dizer, você vê que são 23 bilhões em financiamento, segundo a estimativa do governo, dos quais 21 só o PEAC, né? Que é justamente esse programa, né? O PEAC é o programa garantidor aí de acesso emergencial, né? Que envolve mais as empresas aí, os MEIs, né? E as micro e pequenas empresas. Então, acho que é louvável, sim, importante, o governo está fazendo um trabalho muito bom nesse sentido, dando mais fôlego às pessoas, às empresas. Inclusive, a outra coisa importante que a gente tem que relevar aqui, né? Essa nova medida provisória, ela pode ser usada para cobrir parcelas aí de financiamento em casos de desemprego, olha que coisa importante, morte, invalidez ou dano físico do imóvel. Especialmente, as coisas mais relevantes aqui é morte e invalidez, né? De repente, a pessoa é gestora da família, ela vem a falecer ou morre, você tem uma cobertura, uma garantia, uma segurança de ter a integridade disso efetivada nesses casos, né? Então, realmente é louvável esse programa e essa sensibilidade do governo para que isso se torne aí realidade, para poder ajudar as pessoas no momento de dificuldade. Porque tem que pensar que a pandemia, felizmente, ela está indo embora, está acabando, mas tem sempre o day after, né? O dia depois, o dia seguinte, né? Que é o momento seguinte, o tempo depois, não é que acabou aqui, no dia seguinte está tudo bem. Não. Esse dia depois é essa concessão que estão sendo feitas, né? Os prazos que estavam se estender, estavam sendo encerrados aí em anos anteriores, agora 2022, está sendo estendido agora até final de 2023. Então, muito bem feito, parabéns e louvável ao governo, por uma medida do governo e o Congresso Nacional que levou essa medida lá para aquelas casas para aprovação. Bem, presidente, ontem o Congresso Nacional se reuniu para deliberar vetos presidenciais. Dentre os vetos da pauta estavam 2 vetos bastante importantes para a FENACOM, o veto 66 de 2021 e o veto 71 de 2021. O 66, ele dispõe, é relativo ao projeto de lei complementar 134 de 2019 e dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à Seguridade Social. O veto 71, que é relativo ao projeto de lei 4.157 de 2019, dispõe sobre a anistia de infrações e anula multas por atraso na entrega da guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, a GFIP. Infelizmente, eles não deliberaram os 2 vetos, e eu queria saber do senhor, presidente, o que o senhor acha, qual a relevância da derrubada ou não desses 2 vetos? Pois isso é de extrema importância. O primeiro, o 66, que envolve as imunidades, né, das organizações do terceiro setor, né, inviabiliza essas entidades se for concretado esse veto presidencial. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Por isso que seguraram, que é uma coisa relevante, traz isso uma repercussão muito forte na sociedade, especialmente ao terceiro setor. Então, eu acho que o veto seria ruim para a sociedade. Então, a gente tem que realmente não deixar isso passar, ir adiante. O caso do 71, da GFIP, também isso é uma injustiça gigantesca. Primeiro, já falamos de vários problemas, né? A multa é muito maior até do que o recolhimento. Isso que é importante ressaltar. Nunca foi deixado de recolher, é uma entrega de obrigação acessória e que muitas vezes, nesse caso, houve uma falha gigantesca da Caixa Econômica Federal. A gente tem que dar esse testemunho aqui, porque a Caixa não estava preparada lá nas suas bases, nos seus gerentes, para orientar as empresas, porque o sistema era ruim lá atrás e tinha dificuldade de se entregar sim. O sujeito tentava entregar,
falou, bom, será, não sei se entregou ou não entregou, e qual era a orientação da Caixa? Que entrega de novo, manda ver. Mas isso deu uma confusão e deu um problema muito sério para as empresas que fizeram esse tipo de situação. Então, é importante ressaltar isso também, né? E não justifica uma multa absurda, né? Que, evidentemente, as empresas estão querendo que os seus contadores, responsáveis pela contabilidade, façam o pagamento disso. Então, isso está caindo nas costas de quem? Do contador. Então, isso é uma coisa muito ruim, é lamentável, e a gente é contra isso aqui. Não pode passar de maneira nenhuma essa situação. Temos que aprovar, sim, o projeto de lei que anistia essas questões, porque seria uma questão de justiça, até porque o contador ele colabora na íntegra com os meios fiscalizatórios do país, né? Na construção dos meios fiscalizatórios, porque nós é que participamos ativamente de todos esses processos, como uma equipe do quê? De crítica aos procedimentos, aos projetos construídos. Nós é que avaliamos isso, o andamento dessas coisas, e agora vão ser penalizados pelo governo. A gente colabora com o governo, né? Em relação a essas questões, sempre colaboramos, e agora eles querem penalizar as empresas por falhas, inclusive, teve falhas, deve ter tido um caso ou outro de falha, mas a grande falha foi que o sistema da Caixa não funcionava adequadamente naquela oportunidade, e realmente isso criou muita confusão e muitos problemas para as empresas. Então, a gente tem que fazer esse testemunho e torcer para que, de fato, isso a gente consiga aprovar essa legislação. Ok? Presidente, no âmbito da Câmara dos Deputados, as 26 comissões permanentes elegeram seus presidentes nesta quarta-feira e vão retomar agora seus trabalhos. A eleição ocorreu com atraso neste ano, em razão das trocas de partido ocorridas até o último dia 1º, a janela partidária, que afetam a indicação dos integrantes dos colegiados. Bem, eu vou citar os principais presidentes eleitos das principais comissões que acompanhamos. Na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, a CETASP, foi eleito presidente o deputado Leônidas Cristino, do PDT Ceará. A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviço, SEDEICS, foi eleito presidente o deputado Sidney Leite, do PSD, Bahia. Na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, CCJC, foi eleito o presidente o deputado Arthur Oliveira Maia, do União Brasil, Bahia. Já na Comissão de Finanças e Tributação, CFT, foi eleito presidente o deputado Marco Bertaioli, do PSD, São Paulo. E aí, presidente, qual é a sua visão agora em relação à eleição dos novos presidentes das comissões? Bom, isso é um momento político, né? Claro, né? Então, evidentemente, se é um ano de eleição, um ano eleitoral, existe acertos, trocas de partido, quer dizer, enfim, tudo isso fez com que adiasse um pouco a votação, né? Então, agora, você tem que pensar, acho que sempre aonde? No país. Tem que pensar no país, né? Agora, formadas as comissões, você citou comissões importantíssimas aqui, né? A gente tem que parabenizar todos que lá estão, né? Que eles tenham esse critério, né? Da isenção. Né? O que é isenção, né? Que a gente faça sem um calor político, mas sempre visando nas suas decisões o que será melhor para o nosso país. Então, essa é o meu pedido, e já aqui dá uma frutífera gestão a todos eles, na presidência dessas comissões, né? Alguns aqui eu conheço já, inclusive pessoalmente, o deputado Marco Bertaioli, aqui da nossa base, de São Paulo, né? Sei do seu trabalho, a seriedade dele, numa comissão importante que é de Finanças e Tributação, né? E lá também o deputado Arthur Oliveira Maia, né? Que agora está na União, aí na comissão, na CCJ, extremamente importante para os andamentos das questões voltadas a essa comissão. Então, a gente tem que ter essa visão. O pedido é esse, que a gente, como brasileiro, né, e que votamos nessas pessoas que lá estão nos representando naquelas duas casas, né, que façam esse trabalho com isenção, né, pensando, tirando o calor político de lado, sei que isso é muito difícil, e pensando muito, muito em prol do desenvolvimento social e econômico do nosso país. É isso.
Já no Senado Federal, em votação simbólica, o plenário aprovou nesta terça-feira a regulamentação do mercado nacional de criptomoedas. O texto, que volta agora para análise da Câmara dos Deputados, é o substitutivo apresentado pelo relator, o senador Irajá, do PSD Tocantins, ao PL 4.401 de 2021. A proposta traz diretrizes para a prestação de serviços de ativos virtuais e regulamenta o funcionamento das empresas prestadoras desses serviços. O senador disse o seguinte: avançamos nas discussões do relatório para que pudéssemos aqui hoje finalmente votar essa matéria de regulamentação dos criptoativos, ou por alguns chamados de criptomoedas, um assunto extremamente importante e urgente. O Banco Central, a todo momento, demandando o Congresso para que nos posicionássemos em relação a um marco relatório que pudesse entender a dimensão desse novo ambiente de negócios. Ele observou que os criptoativos movimentaram 215 bilhões de reais compra e venda só no ano de 2021, fora o mercado como método de pagamento, que cresceu na ordem de 6% no último ano. As criptomoedas são um tipo de dinheiro totalmente digital, negociada pela internet. O crescimento acelerado desse mercado em todo o mundo tem gerado preocupação com o seu uso para lavagem de dinheiro diante da insuficiência de regulamentação. O substitutivo apresentado por Irajá incorporou ideias de outros projetos sobre o mesmo tema. O PL 3.825, de 2019, do senador Flávio Arnes, do Podemos Paraná, o PL 3.949, de 2019, do senador Stevenson Valentim, do Podemos Rio Grande do Norte, e o PL 4.207, de 2020, da senadora Soraya Tronic, do União Mato Grosso do Sul. O texto original do PL 4.401, de 2021, é de autoria do deputado federal Áureo Ribeiro, do Solidariedade Rio de Janeiro. As mudanças não valerão para as NFTs, Non-Fungible Tokens. Conforme Irajá, muitos conhecem a NFT até como uma espécie de fundo. Essa modalidade de certidão pode, inclusive, ser utilizada para lançar, por exemplo, uma NFT de produção de soja na safra de um ano futuro. Para o novo mercado funcionar, as prestadoras de serviços de ativos virtuais terão que obter prévia autorização de órgão ou entidade da administração pública federal. Essa autorização poderá ser concedida mediante procedimento simplificado. Bem, presidente, comente um pouco sobre esse projeto. Bom, isso aqui é um desafio gigantesco, não é só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Porque o que acontece, né? As legislações, elas são, evidente, muito mais lentas do que as atualizações tecnológicas que o mundo vem adotando, né? Quer dizer, a corrida tecnológica ela não para e a legislação, é difícil ela conseguir acompanhar essas mudanças para poder fazer o regulatório, a regulamentação adequada desses novos projetos. Até porque, sabe, a gente precisa entender, né? Eles são assuntos, temas novos. Você fala em criptomoeda, o que é criptomoeda? Como é que se formata isso? Quer dizer, ele está totalmente desvinculado dos bancos centrais mundiais, do mundo inteiro. Então, é uma situação realmente revolucionária, nova, só que a gente tem que enfrentar isso de frente, né? Então, isso aqui é louvável, acho que é importante esse projeto, veja bem, lá, logo do inicial, o 4.401 de 2021, do nosso senador Áureo Ribeiro, da Solidariedade, porque ele teve a coragem de soltar isso nessa casa, a discussão. Então, isso é importante. A discussão é importante, com discussão salutar, né? Se volta a falar, tirando, e com isenção, né? Tirando a política de lado e querer ser só... Eu sou o autor desse projeto, né? E pensando realmente em uma estrutura sólida
para que se chegue a um denominador comum, é que se faz a discussão, ao entendimento de todos que estão naquela casa. Então, se veja bem, olha quantos projetos, né, pensados, né, quantos que surgiram, né, por conta dessa análise, né? Você vê a movimentação só no Brasil, 215 bilhões de reais de compra e venda, né? É evidente, existe uma preocupação gigantesca global, e por isso está sendo utilizado especialmente no mercado ruim, né? Da lavagem de dinheiro e coisas desse tipo, ou da criminalidade, porque não tem uma regulamentação ainda adequada a respeito disso, até porque precisa se conhecer com mais critério, né? Como é que funciona esse mercado. Então, eu acho que é louvável, sim, importante, sim, partir para uma regulamentação, uma discussão mais, vamos dizer, forte, né? E o Brasil saindo na frente, como outros grandes países, nessa temática, é muito bom. O Brasil, em termos de controle, ele sempre foi pioneiro, e acredito que aqui a gente vai conseguir também ser um dos primeiros a lançar um regulatório adequado a essa questão das criptomoedas, né? Ele está dizendo das NFTs, né? Que é uma espécie de certidão digital, né? De um serviço, né? Então, isso é uma coisa a ser regulada, né? Certificação digital a gente já tem hoje no mercado, né? Como isso vai atingir, quer dizer, a tecnologia disso aqui das NFTs, evidentemente, é diferente do que temos hoje no mercado, mas uma coisa não inibe a outra. A gente tem que pensar no todo, né? Do que já temos em mercado, por exemplo, certificação, que pode ser começado a ser aplicado a todo tipo de operação, a todo tipo de transação, tanto comercial, como de compra e venda, como de venda de serviço, efetivamente, enfim, de operações em geral, não, e essa nova questão que tem que ser trabalhada também na sua regulamentação. Acho que são a união de todas essas coisas que poderão trazer uma maior segurança a todos nós, né? A todos os usuários em geral, né? Porque aí se trata de cybersecurity, ao meu ver, né? A gente precisa ter um conhecimento forte para ter segurança cibernética, que estão falando de coisas digitais, coisas que estão nas nuvens, né? E isso é importante. Quer dizer, hoje a preocupação global, quer dizer, o mundo inteiro está voltado a essas questões para que a gente tenha um regulatório que se conecte com outros países, que se faça esse meio de campo, para que a gente não tenha problema e tenha mais segurança nas nossas transações digitais, que hoje está se tornando a principal operação, que é aquela digital, até em função de que aconteceu com o mundo, né? Todo mundo ficou em casa, pandemia, digitalização global, e isso traz algumas fragilidades que agora o mundo está voltado a essas preocupações com com um foco maior, que a gente possa fazer esse tipo de cobertura. Então, acho que é louvável e parabéns aí ao Senado estar tentando regulamentar o mercado brasileiro de criptomoedas. Bem, por 13 votos a 0, a Comissão de Assuntos Econômicos, a CAI, aprovou parecer favorável ao projeto de lei 581 de 2019, do senador Álvaro Dias, do Podemos Paraná, que aplica a participação nos lucros ou resultados, PLR, das empresas, o mesmo regime jurídico tributário dos lucros ou dividendos distribuídos aos seus sócios ou acionistas. O objetivo é estender a isenção do imposto de renda incidente sobre os lucros também aos empregados das empresas. Com o texto aprovado nesta quarta-feira, é terminativo na CAI, vai à análise direto da Câmara dos Deputados, a não ser que haja recurso para votação no plenário do Senado. De acordo com Álvaro Dias, apesar de a PLR ter sido um avanço na regulamentação das relações entre capital e trabalho, há injustiça no tratamento dela em comparação aos lucros e dividendos distribuídos a sócios ou acionistas, tendo em vista que esses não são tributados pelo imposto de renda, conforme a Lei 9.249 de 1995. Com o intuito de cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal, o projeto também prevê que o Executivo estimará o montante de renúncia fiscal ocasionado pela proposição e o incluirá em demonstrativo que acompanha o projeto de lei orçamentária.
bem como incluirá a renúncia nas propostas orçamentárias dos exercícios seguintes. Para o relator, na CAI, senador Irajá, favorável ao texto, com a isenção tributária, os trabalhadores poderão receber mais recursos líquidos a título de PLR, o que tornará o regime mais interessante ao trabalhador e ajudará a movimentar a economia nacional. Ele disse o seguinte: é preciso afastar por completo o imposto sobre a renda que hoje grava o pagamento de PLR aos empregados das empresas, de sorte a conferir tratamento semelhante ao dispensado pelo legislador aos lucros entregues aos acionistas. O relator apresentou 2 emendas para melhorar a técnica legislativa do texto. Bem, presidente, qual é a sua visão em relação a esse projeto? O projeto é justo e necessário, né? Álvaro Dias é um senador brilhante, né? Tem que dar os parabéns a ele por encaminhar esse projeto de lei tão importante para a sociedade. Gente, vamos pensar agora, eu não acho que isso é uma renúncia fiscal, eu não acho, vou dar minha opinião técnica. Por que não é renúncia fiscal? Porque, bom, primeiro que o programa de participação de lucros e resultados ele tem variantes, né? Às vezes tem um programa pré-fixado por metas e tal, e outros que é de fato sobre efetivamente os lucros apurados naquele período, que é uma motivação, porque a empresa ela é feita de pessoas, né? Pessoas não são só os donos, os sócios, mas todo o grupo, todo o time, né? E se ela cresceu, teve essa motivação para crescer e teve um resultado mais positivo, porque todo mundo trabalha em conjunto. Então, portanto, nada mais justo do que você remunerar. E veja bem, esse lucro ele já foi tributado. Isso que é importante ressaltar, né? Como o senador ressaltou aqui, a Lei 9.249, de 95, ela, naquela oportunidade, né, ela extinguiu a tributação dos lucros e dividendos, manteve só na empresa, né? E quem levou esse projeto, essa conclusão na época, foi a própria Secretaria da Receita Federal, através do Everardo Maciel, que era o secretário da oportunidade, e ele fez com muita clareza e de forma muito inteligente. Por quê? Porque ele antecipava a tributação em primeiro lugar e acabou com um problema sério que tinha de controles internos, né? Que era o tal do chamado distribuição disfarçada de lucro, que tinha ter um corpo técnico gigantesco, um custo altíssimo e não conseguia, de fato, resolver essa questão. Então, ele fez isso, botou só na empresa, voltou a isto e antecipou de qualquer maneira, porque você só, teoricamente, só pagava a tributação até então quando havia a distribuição do lucro. Se você não distribuísse, não pagava. Aqui já antecipa, já paga pela empresa automaticamente e já está pago esse tributo, o imposto de renda. Então, eu acho que daí para frente, você distribuir parte do que iria para os acionistas ou para os sócios da empresa, desse dinheiro aos seus colaboradores, como é o programa, a maioria deles de lucros ou resultados, isso traz, vamos dizer assim, uma justiça de dar a mesma igualdade de direitos, de forma de tributação em relação ao imposto, àqueles que, na verdade, recebem que tem na sua empresa esse programa pautado, muitas vezes, um acordo sindical, enfim, né? Mas tem um programa pautado para fazer essa distribuição desse resultado aí aos colaboradores, né? Muitas vezes de forma proporcional, por atividade, por crescimento, enfim, cada um cria um modelo, né? Isso geralmente é feito um acordo, né, entre empresa e sindicato para que faça esse ajuste e que se torne oficial essa decisão. Mas é importante ressaltar que não vejo de maneira nenhuma que isso é uma renúncia fiscal, porque já foi sim tributado. O lucro foi tributado na empresa, isso vem sendo feito desde lá de 1995. Então, eu não vejo de outra maneira, porque esse resultado você vai partilhar parte do que você teria de resultado com o seu colaborador. É isso. Bem, e por fim, o Senado aprovou o projeto que fortalece o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP. O texto busca manter os recursos para garantir empréstimos às pequenas empresas. Aprovado na Câmara na forma de substitutivo, texto alternativo, o PL 3.188 de 2021
havia voltado ao Senado e foi aprovado nesta quarta-feira com as mudanças feitas pelos deputados. Agora, o projeto segue para a sanção. Proposto pelo Senado, o PRONAMP foi criado pela Lei 13.999 de 2020, durante a pandemia, para facilitar empréstimos aos pequenos e microempresários. A partir da Lei 14.161 de 2021, foi transformado em política de crédito permanente. O programa tem o respaldo do Fundo de Garantia de Operações, FGO, garantidor de parte dos riscos pela concessão de crédito a microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. O projeto original, do senador Jorginho Melo, revogava dispositivos das leis que limitam os prazos de utilização do fundo para a garantia das operações contratadas no PRONAMP. O texto determinava que os recursos não utilizados do FGO deixariam de ser devolvidos ao Tesouro Nacional e seriam usados para consolidar o programa. Ao relatar o projeto na CAI, a senadora Cátia Abreu, do PP Tocantins, foi contrária a essa mudança, com o argumento de que créditos extraordinários não podem se transformar em programa permanente. Ela propôs adiar por 3 anos, para 2025, o início da devolução dos recursos ao Tesouro. O prazo foi mantido pela Câmara. Os valores devolvidos serão usados para amortizar a dívida pública, regra vigente na lei atual. Ela disse o seguinte: agora esses recursos vão poder ficar no PRONAMP até 2025. Na verdade, se a gente não aprovar o projeto hoje, esses recursos já voltam para o Tesouro e esvaziam o programa, esvaziam o fundo. É como se o PRONAMP morresse a partir de agora. O autor do projeto, o senador Jorginho Melo, elogiou o trabalho da relatora e comemorou o que chamou de fôlego para pequenas e microempresas. Ele disse o seguinte: eu quero, de forma muito orgulhosa, cumprimentar a senadora Cátia. Ela é uma leoa, está hospitalizada, poderia muito bem ter declinado dessa relatoria, porque ela é conhecida no Brasil inteiro como uma mulher que sempre perfilou ao lado da micro e pequena empresa. E ela fez um relatório competente, como sempre, dando fôlego aos micros e pequenos empresários do Brasil. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também comemorou a aprovação do projeto e agradeceu ao autor e à relatora pelo trabalho. Eu cumprimento o autor, o senador Jorginho Melo, por mais um projeto em defesa das pequenas e microempresas de sua autoria, com a relatoria também já costumeira da senadora Cátia Abreu, nesse tema, com o qual ambos se identificam muito e têm o reconhecimento desta presidência. Cumprimos uma importante missão em defesa ao setor produtivo das pequenas e microempresas do Brasil, disse Pacheco. Bem, presidente, e aí, o que o senhor acha dessa aprovação? Eu acho muito salutar, a gente tem que, volta a falar, pensar no país, no Brasil, né? Então, a gente tem que olhar com critério. O Jorginho Melo, quando fez o projeto lá atrás, essa mudança, né, que ele transformou em política de crédito permanente, o PRONAMP, na verdade, isso tem que, toda hora, tem que sofrer revisões, evidente, né? Você sabe que não vai ficar isso para frente, né? Pode ser que tenha que ser mais reforçado, melhorar o fundo garantidor, ou não, se estiver tudo mais tranquilo, se Deus quiser, né? Pensar assim. Então, a gente pode, talvez, enxugar mais isso. Então, é salutar que se coloque um prazo nisso. Fala que uma senadora muito bem colocou, né, a Abreu, de forma criteriosa, dando prazo para 3 anos. Né? Então, sabe-se que até 2025 mantém-se, né, firme esse fundo garantidor e forte, porque é isso que sustenta, na verdade, um plano desse. Né? Se não houver fundo garantidor, volto a falar, já comentei hoje aqui dos temas aí, se não houver o governo por trás garantindo aos agentes financeiros o repasse disso, inviabiliza o projeto. Né? Então, eu acho que isso, de fato, foi uma boa medida. Parabéns a tanto o Jorginho Melo, que é um grande defensor
é um grande amigo nosso aí, que está lá à frente desse projeto muito importante, sempre foi defensor aí das pequenas e microempresas, né? Então, e a senadora que entendeu, fez um trabalho realmente muito técnico, muito bom, e parabéns por ela também fazer esse trabalho. Então, acho que a gente só tem que elogiar essa ação aqui, efetuada na aprovação desse valoroso fortalecimento ao PRONAMP. Muito obrigada, presidente. Suas considerações sempre muito pertinentes. E próxima semana estaremos de volta no mesmo canal e no mesmo horário, trazendo os principais acontecimentos lá do Congresso Nacional. Até mais, pessoal. Bom, é isso, meus amigos. Hoje foi um programa mais extenso, levamos praticamente 1 hora de programa, porque tinha muita novidade, muita coisa boa acontecendo. Olha que legal. Isso é importante, né? Mudanças nasquelas casas, porque agora novas composições aí, vamos dizer, políticas, né, tal, novas composições de comandos de comitês, né? Então, tudo isso é importante, né? Levar isso e louvar o Congresso, né? Pelo bom trabalho que eles vêm realizando, esforço, porque não é fácil, a gente sabe, não é simples, temas difíceis levados, né? Levar a criptomoeda é um tema totalmente desafiador, porque ninguém conhece com critérios, ninguém conhece. Essa que é a realidade. Só os altamente técnicos é que sabem como funciona esse troço, né? Então, não é uma coisa simples de você querer regulamentar, botar uma legislação em cima de um negócio que a gente não conhece. Então, é um desafio muito grande, mas é importante manter essa fibra, né, e essa persistência para essas operações extremamente importantes. E a novidade, né? A gente, felizmente, é amigo de todos aí, tanto do Congresso como da estrutura executiva aí de governo. Tivemos a notícia da medida feita pelo governo emergencial para justamente liberar de vez e de forma efetiva, agora a partir de hoje, o programa aí de financiamento, o famoso HELP. Então, a partir de hoje já está funcionando. E semana que vem, na segunda-feira, ou terça, teremos um programa novo, só comentando essa questão, entrando mais no detalhe exatamente desse programa, ok? Então, um forte abraço a vocês, boa semana e até semana que vem, se Deus quiser.